aí, como vocês estão? How are you today? Do you remember? How are you? Como vocês estão, né? Muito bem. Eu sou a professora Janaína e nós estamos aqui para mais uma aula, certo? Muito bem. A nossa aula hoje nós vamos falar um tema que é bem interessante e curioso. Nós vamos falar um pouquinho sobre as parts of the house, ok? Can you repeat with me? Parts of the house. Você entendeu o que eu quis dizer? Parts é bem parecido com o português, né? São as parts of the house, da nossa casa, né? Então a gente vai ver algumas partes que são comuns aí quando a gente tem uma casa. Então a gente vai ver que tem alguns lugares que a gente já sabe que existem na maioria das casas, né? A gente sabe que as casas não são todas iguais, mas que algumas partes geralmente a gente encontra, certo? Muito bem, mas antes da gente começar a falar das partes das casas, nós vamos falar um pouquinho de algumas curiosidades que existem aí em casas espalhadas ao redor do mundo. Vamos ver comigo? Olha lá! No Brasil, é interessante que nós temos alguns lugares que existem redes, as pessoas dormem em redes, vocês já viram isso? Principalmente os indígenas, né? As tribos indígenas é muito comum você ver nas ocas, ao invés de eles terem camas, eles dormem e descansam em redes, né? Ou seja, é uma herança indígena, né? Mas muitas pessoas que não são indígenas também costumam ter ali nas suas casas no momento de distração, né? No momento de relaxar. Então você pode cochilar ou até dormir numa rede. Tem gente que dorme a noite inteira, né? Principalmente os indígenas, eles já estão bem acostumados a dormir nesse tipo de objeto. Então é um hábito muito comum no Brasil, né? Ao redor do nosso país é muito comum você encontrar várias casas que tenham redes, né? Principalmente nas regiões norte e nordeste. Será que na sua casa tem alguma rede? Você já viu isso? Muito bem, vamos ver a próxima curiosidade então? Olha lá! Lixeira no banheiro. Na sua casa tem lixeira no banheiro? Pois é, você sabia que isso não é um hábito comum em todos os países, mas isso é uma coisa específica aqui do Brasil. Normalmente, as pessoas nos outros países jogam direto, né, na privada o papel higiênico. Então, aqui no Brasil isso é diferente. A gente costuma ter uma lixeirinha e jogar esse papel higiênico dentro da lixeirinha, né, que fica ao lado ali da privada. Em outros países, o comum é a pessoa jogar o papel direto no vaso e dar a descarga. Isso porque eles têm um sistema, né, de esgoto que consegue fazer com que esse papel se dissolva, se dilua e não entupa aí, né, todo o encanamento, que é diferente aqui no Brasil, tanto o papel quanto esse sistema aí de tratamento da água. Nesses locais, o encanamento é próprio para receber o papel higiênico, então é isso que eu disse, né? Aqui no Brasil a gente não tem nem o papel que seja adequado assim, e muito menos o encanamento. Então é muito importante também que a gente preste atenção nisso, porque a questão de ter a lixeirinha também é importante para a saúde do meio ambiente, né? Para que a gente não entupe e acabe acumulando aí lixo onde não devia, certo? Vamos ver a próxima curiosidade, então? Olha só. E o ralo no banheiro? Você já percebeu? Você já se perguntou para que existe um ralo no banheiro? Olha só, muitos países não tem esse ralo no banheiro, né? Não, e eu não tô falando do ralo que tem ali no box na hora de tomar banho. É um ralo fora, que tem assim, sempre perto ali ou do vaso sanitário ou da pia, né? Sempre tem, é comum a gente ter um ralo fora ali, externo. Mas isso só é comum aqui no Brasil. Muitos países não tem esse ralo no chão, nem no banheiro e nem na cozinha, apenas no chuveiro e na banheira. Por quê? Porque aqui no Brasil é muito comum a gente fazer essa limpeza do banheiro, usando água, né? Passa rodo. Quem já viu a mãe fazendo esse tipo de limpeza ou alguém em casa fazendo? Então, para poder escoar essa água, a gente precisa ter esse ralo. Mas nos outros países não é muito comum as pessoas fazerem esse tipo de limpeza. Elas usam só algum produto ou um pano úmido para fazer essa limpeza. Não tem essa coisa que a gente faz, essa limpeza de jogar bastante água, né? Isso aí não existe, não é muito comum na cultura de outros países, né? E também por causa da questão ambiental. Então, os outros países também têm esse pensamento, essa preocupação aí com a questão ambiental e acabam evitando esse uso muito grande de água, que é uma coisa que também a gente poderia repensar aqui no Brasil, né? E além de economizar, então, esses litros de águas, a faxina também é diferente, né? Como eu já disse, eles fazem com produtos químicos que são específicos para isso e com um pano ou seco ou úmido, né? Mas nunca com essa abundância de água. Então, olha só, no Japão, eles têm um costume de tirar os sapatos antes de entrar em casa.
que eles chamam de Genkan, né? Então é muito comum, pois justamente eles acreditam que o sapato traz toda a sujeira da rua, né? E toda vez acúmulo de sujeira que não faz muito bem, né? E tem algumas vibrações negativas que às vezes a gente não precisa levar para dentro de casa. Então eles retiram o sapato e entram em casa e geralmente ficam ou descalços ou usam uma pantufa, alguma coisa assim para não esfriar o pé, né? Eu acho que esse costume aqui na pandemia, algumas pessoas também começaram a utilizar, né? Porque é muito importante a gente lembrar que a gente não tem que ter esse cuidado, né, com a questão da higiene, principalmente da higiene de casa. Eu, por exemplo, na minha casa tenho esse costume. Então, antes de eu chegar em casa e andar pelos cômodos, eu tiro o sapato e deixo no cantinho na sala para evitar esse acúmulo de sujeira, né? E é bem interessante porque eu já vi que eu reduzo muito a questão da quantidade de sujeira, até na hora de limpar a casa eu vejo que diminui essa quantidade de sujeira. Quem sabe você pode pensar aí na sua casa, se você não tem esse costume, você pode começar a aderir ele agora, né? É um costume bem interessante. E falando em Japão, olha só, lá eles também não têm, é um costume, né? Não são todas as pessoas, mas no geral as mesas são sem cadeiras, as pessoas não sentam em cadeiras. Eles têm um costume cultural de comer sentados no chão, claro, apoiados em almofadas, né? Para também não sentar no gelado. E eles acreditam que isso faça melhor para a saúde do que ficar nessa postura que eles ficam aí usando cadeiras. Então eles acreditam que sentar no chão pode ser uma questão que ajude a preservar a saúde, né? Então isso é muito importante a gente olhar e ver às vezes que costumes de outra cultura que a gente não está acostumado a ver, mas quem sabe a gente pode aderir na nossa casa, né? E eles também têm o costume de dormir no chão. Os japoneses, eles têm um chamado futon, que é um tipo de um acolchoado, né, ou uma manta, que ele pode ser dobrado e guardado durante o dia, e depois à noite eles abrem para que isso poupe espaço, né, dentro de casa, para que você tenha um espaço que você possa usar durante o dia e à noite esse espaço possa ser utilizado para dormir, né? É uma coisa diferente, mas algumas pessoas aqui em casa, quando não tem cama suficiente, também montam uma caminha no chão. Você já viu isso? Eu já vi. Quando eu era criança, às vezes a minha mãe fazia isso quando minhas amigas iam dormir em casa ou em casa de parente, montava uma caminha no chão e depois de dia desmontava, né? E eles acreditam que isso faça um bem-estar tanto para o corpo quanto para a mente. E é lógico, eles protegem o chão para não pegar o frio, né? E aí esse chão é protegido com pisos de tatame. Mas para que a gente possa entender um pouquinho melhor como funciona essa montagem do futon, que tal a gente assistir então um vídeo, né? Eu vou passar para vocês aqui o vídeo mostrando a arrumação de futon no Japão. Confere comigo.
aí, gostaram do vídeo? É interessante, né? Uma ideia legal que a gente pode, às vezes, é criativo, né? Que às vezes você tem uma casa pequena e aí se você quiser acomodar mais pessoas ou receber visitas, é um jeito interessante de você poder ter um lugar para as pessoas dormirem e daí de dia você guarda e pode utilizar o local, o ambiente, né? Muito bem, saindo do Japão, a gente vai agora para a Turquia. Na Turquia, é muito comum as pessoas comerem romã ou oferecerem romã para as visitas quando chegam nas suas casas. E eles acreditam que essa fruta, ela traz prosperidade e abundância para o lar. Então, nas casas na Turquia, é muito comum a gente encontrar essa fruta, né? Não só como forma decorativa também, mas também para oferecer para as pessoas, certo? E lá também existe muito o consumo, né? É muito comum a gente ver o consumo de chá, né? Muitas vezes no dia. Como aqui a gente tem o cafezinho, que geralmente a gente costuma se servir, né? De manhã, depois do almoço, no final da tarde, lá eles tomam chá. Então ele é muito consumido diversas vezes ao dia. E você ser convidado para tomar um chá representa a acolhida e faz parte da cultura. Então, como a gente fala comumente aqui no Brasil, vai lá em casa tomar um cafezinho, lá eles convidam para tomar um chá. E esse autêntico chá turco segue algumas regras de preparo que tornam ele bem especial. Então ele é feito com tem todo um encaminhamento aí para poder fazer esse chá e ser servido, né? Que é uma questão bem cultural. Curioso, né? Eu gostaria muito de ir para a Turquia, não conheço, e deve ser muito legal a gente aprender e experimentar coisas diferentes. Muito bem, saindo da Turquia, a gente vai para a Irlanda. E olha só que interessante e que diferente isso. Você sabia que os interruptores lá na Irlanda, eles não ficam dentro dos ambientes, eles ficam fora? Justamente porque é uma questão de segurança, porque se der algum curto-circuito, né, como principalmente os banheiros são locais úmidos, esse interruptor, ele tá seguro porque ele tá fora. Então, geralmente você acende a luz antes de entrar no banheiro. E justamente porque a voltagem lá é muito alta, né, de 220 a 230, e é para evitar riscos de choque também. Ou seja, uma questão de segurança e cultural, mas que também poderia ser adotada aqui no Brasil. Eu gostei dessa ideia. E ainda na Irlanda, lá existem muitas portas coloridas. Quando você vai passando na rua, existem diferentes portas, né? E as portas são coloridas. E isso é muito comum a gente ver, principalmente em Dublin, né? Que é a principal cidade lá da Irlanda. E você sabe por quê? Porque, na verdade, existem várias razões por isso, né? Mas conta-se a história que após o falecimento do príncipe Albert da Inglaterra em 1861, a rainha ela ficou muito triste e ela exigiu que as pessoas colocassem bandeiras pretas na frente da porta das casas. E uma pessoa, como protesto, dizendo que não ia fazer aquilo que a rainha mandava, resolveu colorir a sua porta. E muitas pessoas que aderiram a esse protesto passaram também a pintar as suas portas de outras cores. Não é interessante isso? E aí ficou, né, essa história e as pessoas acabaram aderindo a essa diversidade e acabaram continuando pintando as suas portas de cores diferentes. É muito interessante. Então, vamos ver mais um videozinho que vai mostrar para nós as diferentes portas coloridas de Dublin. Confere comigo.
E aí, gostaram do vídeo? É legal, né, a gente conhecer, assim, curiosidades de outra cultura. E eu acho muito bonito, né? Porque sempre toda a paisagem, assim, a arquitetura ali de Dublin, ela é muito parecida. E eu acho que as portas coloridas, elas dão um ar diferente de alegria também para a cidade, né? E olha só, saindo da Irlanda, nós vamos para os Estados Unidos. Vocês sabiam que nos Estados Unidos as casas não têm muros? Exatamente. A maioria das cidades americanas, as casas não têm muros porque elas têm uma segurança maior, né? Então é difícil você ver, lógico que existe, mas é muito mais difícil você ver pessoas assaltando as casas. Então, geralmente eles não têm nem muros e nem portões com grades. As casas têm ali só a sua varanda, né? E aí elas já são abertas, não existe essa questão do muro. É diferente, né? Porque aqui no Brasil a gente sabe que geralmente todas as casas possuem ou portão ou muro, né? E você já reparou, já olhou em alguma foto na imagem de lugares que nevam? Vocês já viram como são os telhados nos países onde neva? Eles são bem angulares, né? Vocês sabem por quê? Porque para que a neve não se acumule, para que a neve não fique ali naquele telhado acumulado e não pese com o risco daquele telhado quebrar. Então eles são feitos bem angulares mesmo, para que essa neve possa escorrer e aí ela pode sair do telhado, né? É uma coisa diferente. E além disso, existem nessas cidades também, é muito comum ter esse aquecedor, né? Um aquecedor interno, que eles chamam de calefação, para manter a casa sempre quente. Então é um aquecedor que já vem. Você não compra um aquecedor fora para pôr dentro de casa. Ele já está ali acoplado e ele faz um sistema que ele vai aquecendo a casa como um todo. Então, durante os dias muito frios, né, as pessoas geralmente ligam a calefação e aí a casa se mantém sempre aquecida. É diferente, né? Mas é um jeito, uma estratégia para que as pessoas consigam se sentirem confortáveis mesmo durante o frio, ok? Muito bem, nós vimos aqui algumas curiosidades, né, sobre casas, coisas diferentes em casas, relacionadas a casas ao redor do mundo. E agora nós vamos partir para a nossa parte do inglês mesmo, ok? Nós vamos falar sobre as parts of the house, ok? Muito bem, agora então a gente vai assistir um vídeo, uma musiquinha para a gente poder entender um pouquinho das parts of the house, ok? Então o vídeo se chama My House, confere comigo. Hi boys and girls, today we're going to sing a brand new song called My House. Are you ready? Well, come on then, let's go. Oh. Achoo! This is my kitchen where I can cook my food. This is my lounge where I can watch TV. This is my house. This is my house. This is my house. This is my garage where I can park my car. This is my office where I can work hard. This is my dining room where I can eat. This is my basement where I can store my things. This is my house. This is my house. This is my house. This is my house made of brick, wood and stone. Family and friends that come and stay. My house is my home. This is my laundry where I can wash my clothes. This is my rumpus room so I can play at home. This is my porch where I can snore. This is the hole that leads to my front door. This is my house. This is my house. This is my house. This is my house made of brick, wood and stone. Family and friends, they come and stay. My house is my home. Yes, this is my house made of brick, wood and stone. Family and friends, they come and stay. My house is my home. My house, it is my home. My house, it is my home. Wicked!
interested. Hey, thanks for watching, and don't forget to subscribe so you don't miss the next episode. Oh, and you can now check out my music on Spotify. Cool! See you soon. Bye! E aí, gostaram do vídeo? Ele é divertido, né? Mas tem algumas partes aí da casa que nós vamos ver agora então. A gente vai rever aí as partes que ele contou aí, que ele cantou no vídeo, ok? E a gente começa pela entrada da casa, né? Pelo hall. Geralmente aqui nessas casas no Brasil a gente também tem essa entradinha, esse corredorzinho de entrada, né? Que a gente chama de hall, ok? So can you repeat with me? Hall. Very good. One more time. Hall. Very good. Vamos para a próxima? Olha lá, nós temos também a kitchen. Kitchen, em inglês, cozinha, ok? So, can you repeat with me? Kitchen. Very good. One more time. Kitchen. Okay, you're doing great, right? So, next one. Olha lá, quarto, bedroom, ok? Bedroom. So, can you repeat? Bedroom. Very good. E aí a gente pode até quebrar essa palavra, né? Perceber que bed, em inglês, cama, e room significa quarto. Então é o quarto que a gente usa para dormir, né? Porque a gente pode também ter outros quartos em casa. Muito bem, olha lá. O próximo, lounge ou living room, né? Que é aquela sala de estar, onde a gente pode ter lá uma televisão ou não, né? Mas existem as duas maneiras. Na música ele cantou como lounge, que é uma maneira um pouquinho mais tradicional da gente falar, mas que a gente sabe que hoje em dia também o sentido de lounge pode ser diferente, né? A gente pode ter em alguns estabelecimentos um lounge, que é um lugar que as pessoas podem ficar lá, descansar, relaxar, que tem uma poltrona, um sofá para sentar para você descansar. Mas se a gente estiver falando dentro de casa, nós estamos falando da sala de estar, ok? E também pode ser conhecida como living room, ok? So can you repeat? Lounge. Very good. Ou living room. Very good. Muito bem. E nós temos também dining room. Dining room é a sala de jantar, onde a gente costuma comer, fazer as refeições, né? So, can you repeat? Dining room. Very good. Muitas vezes tem pessoas que não têm todos esses espaços em casa, né? Todas essas partes. Mas geralmente uma ou outra pode ser que seja comum, certo? E nós temos também o bathroom. Bathroom. Bathroom é o banheiro que nós temos dentro de casa, né? E também, se a gente quebrar essa palavra, ó, bath, que é de banho, e room também, que seria um quarto de banho, né? Pra gente tomar o banho. So, can you repeat? Bathroom. Muito bem. Então, é o lugar que a gente costuma tomar banho, né? O banheiro que tem ali o lugar pro banho, ok? E tem também, é muito comum em algumas casas ao redor do mundo, ter o basement, ok? Basement é a parte de baixo, como a gente chamaria aqui no Brasil de porão, ok? So can you repeat with me? Basement. Very good. One more time. Basement. Muito bem. E ao contrário do basement, lá em cima nós temos o roof, ok? Roof é o telhado das casas, ok? So can you repeat? Roof. Muito bem. Até algumas casas elas têm um terraço, né? Que nós chamamos de rooftop. E que às vezes as pessoas podem utilizar nos dias que tá calor, né? Para fazer alguma coisa, né? Fazer uma festa. Ou ficar lá também com alguma cadeira para ficar descansando, com redes, né? É muito comum no Brasil. Muito bem. Vamos para o próximo? Rumpus Room. Rumpus Room, eu tenho certeza que vocês aí já devem ter visto em alguma casa, ou se na tua casa não tem, deve ser misturado com o seu quarto, que seria como se fosse o quarto dos brinquedos, né? O que a gente pode chamar de quarto da bagunça, que é aquela bagunça de criança, né? Que põe os brinquedos, os jogos, é um quarto específico para isso. Então, muitas casas têm esse daí, e ele pode estar encontrado lá no basement, no porão, não necessariamente, ok? So, can you repeat with me? Rumpus Room. Very good. E nós temos também o office. Office, que seria o escritório, né? A gente na pandemia já ouviu falar muito de home office. Então tem muitas pessoas que têm ali o seu escritório em casa, ok? So can you repeat? Office. Very good. E nós temos também
a lavanderia, laundry, ok? Laundry. So can you repeat? Laundry. Very good. E nós temos também porch. Porch é a varanda. Muitas casas têm uma varanda, né? Uma parte aberta, externa, que a pessoa pode relaxar. So can you repeat? Porch. Very good. E para finalizar, nós temos o garden. Garden, que é o espaço do jardim, né? Que algumas casas têm aí alguns jardins que são muito bonitos. So can you repeat? Garden. Very good. E temos também garage. Garage, que é a garagem, né? Onde a gente deixa os carros. So can you repeat? Garage. Very good. Muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado aí das partes da casa que nós apresentamos aqui. E como atividade, eu deixo uma proposta para você fazer aí na sua casa. Faça um desenho da sua casa e escreva, tenta escrever aí os nomes das partes em inglês, ok? Quero ver se você consegue, é um desafio. Muito bem, a nossa aula então já está terminando. Eu espero que vocês tenham gostado. So, see you next class. Bye bye! A família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar. Tome cuidado ao separar. Lixo que não é lixo, não pode misturar. Faça sua parte, vamos lá. Todos juntos cooperar. O mundo vai agradecer se você se reciclar. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. A família Folhas voltou para ajudar todos os curitibinhas a separar melhor o lixo. Esse é mais um presente no aniversário da nossa querida cidade. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Separe. Prefeitura de Curitiba, 329 anos. Orgulho de ser. Amo Curitiba, no inverno e no verão. Tem a Rua 15, mas também